poderes amplos e limitados. Ele deve cumprir certos papéis e cabe ao concedente fazer-se presente e exercer o seu papel como fiscalizador dessa concessão. Ou seja, a gente às vezes tem a sensação que é um negócio, que é uma questão de natureza econômica, desenvolvida, explorada de maneira absolutamente privada, quando na verdade não é, né? O exercício deste papel, ele é um exercício que funciona sob concessão. Então o Estado precisa, eu não estou dizendo que deva revogar concessões, não se trata disso, mas exercer na plenitude o papel de concedente, fiscalizar essa concessão. Será que isso está acontecendo da maneira como deve ser? Será que as pessoas realmente estão adquirindo cultura e informação na medida em que a Constituição preconiza? Se não está acontecendo isso, é necessário fazer com que estas regras, esses princípios sejam respeitados. É da regra do jogo. É um contrato que foi celebrado entre o concedente... Senão acaba com concessão e já... Exatamente, exatamente. Eu não estou dizendo que deva chegar ao ponto que chegou o presidente Hugo Chávez na Venezuela, porque eu acho que as atitudes extremadas, elas podem conduzir a situações indesejáveis, né? Mas é necessário que o concedente faça-se respeitar nesse vínculo que ele constrói junto ao concessionário. Isso aí é da regra do jogo. Falando em tema polêmico, tem um outro tema muito polêmico que é Lei da Mordaça. O governo tem a ver com esse assunto. Já vem do governo do PSDB, o governo tucano, e volta e meia, mesmo no governo do PT, isso vem à tona. Olha, é preciso controlar o Ministério Público, o que vai a magistratura, a polícia, o jornalismo, né? Até tentou-se criar um conselho para tentar segurar a imprensa. O senhor acha que esse sistema, onde há no Estado de São Paulo, em especial, há uma corregedoria atuante tanto na magistratura quanto no Ministério Público, há algum desvio? Não é um sistema que já, essa autorregulação pelos próprios órgãos que já são do Estado, especificamente magistratura e Ministério Público, já não é suficiente? Ou é preciso uma lei mais dura para coibir aí a atividade do... Essa questão ela é extremamente importante e é necessário realmente que nós vivamos na plenitude, em todas as esferas, a transparência. A transparência ela é exigida em todos os campos de relação, não só na distribuição da justiça, mas na relação médico-paciente, por exemplo. Não se aceita mais a relação que havia no passado, opaca, sem transparência, em que o médico não prestava contas de maneira ampla do tratamento que está sendo ministrado. O paciente tem direito de saber, assim como o destinatário da distribuição de justiça tem direito de saber. Quando se fala em divulgar o que está sendo discutido dentro da justiça, fala-se em cumprir o princípio da publicidade, é um princípio constitucional. Não se trata de exibicionismo. Pode haver excessos aqui e ali, pode haver excessos, porque quem distribui a justiça são seres humanos. Quem opera a polícia são seres humanos, e seres humanos são falíveis. Então, eles podem se exceder, e para isso devem haver os mecanismos de controle aos quais você se refere, mas não sacrificar a livre e plena manifestação que pode colocar em risco esta ideia da transparência. O promotor, o juiz, o delegado, não é que eles podem declarar o que está se passando ali, eles devem, porque eles devem prestar contas à opinião pública do que está se passando. Agora, este prestar contas, ele tem que ser cumprido de uma maneira extremamente responsável. Eu, por exemplo, entendo, e sempre procurei me pautar dessa maneira no exercício da função do Ministério Público, que o promotor deve falar à mídia sobre o que ele já fez. Isso é prestar contas. Me parece temerário falar do que vai acontecer. Eventualmente, falar de algo que está acontecendo. Mas, se está acontecendo, de uma certa maneira, já aconteceu também. E vai acontecer também. Antecipar providências não me parece algo saudável. Ou seja, esse exercício tem que ser de maneira extremamente responsável. Agora, você falou dos mecanismos de controle que há, e eu acho que eles têm condições de lidar com essa questão, mas não têm lidado. E é aí que pode ganhar força esse tipo de argumento. Mas já não tem os conselhos? Não, existem, mas então, a gente não escuta na prática providências concretas em relação a atitudes inadequadas nesse plano. Eu sei de casos de pessoas que se manifestam na mídia, publicamente, em casos em que não atuam.
Eu sei de pessoas que acabam se manifestando sobre assuntos que estão cobertos sob o sigilo. Isso precisa ser trabalhado. Na medida em que os mecanismos de controle operam, eles funcionam, o argumento pró-mordaça, ele deixa de ter força. É natural. Aliás, a própria lei penal, ela já protege a sociedade de eventuais abusos. No artigo 325, quando se fala do crime de violação de segredo, todo aquele que detém informação em razão da função e viola o dever de guardá-la, pratica crime. Então não é necessário mostrar os dentes e instituir uma vedação ao direito de manifestação do promotor, do juiz, do delegado, porque já existem mecanismos na própria lei para que isso aconteça. Mas só que a corregedoria, os órgãos de controle, eles precisam realmente cumprir este papel, não ter medo, porque aí de novo vem aquela questão da livre manifestação e de não ser uma censura. Não é censura, é uma questão de fazer com que as coisas caminhem dentro da normalidade, dentro do razoável, né? Dentro do cumprimento do princípio constitucional da publicidade, mas sem exagero. Doutor Roberto, eu peço licença, senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Roberto Oliviano. Dr. Roberto, abordávamos dos problemas no bloco anterior, o senhor até entendia que há um espaço ainda para um autocontrole melhor das instituições, em especial as corregedorias, os conselhos nacionais, né? Vou lançar uma questão, então, bem nesse tom. Qual o perfil do promotor atual? O promotor é o Ministério Público, uma carreira que veio evoluindo paulatinamente, era, a princípio, considerado como um advogado de acusação, e hoje exerce um papel de um agente político, um trânsito em várias questões, direitos difusos, meio ambiente, consumidor, e também grande parte da atuação ainda na área criminal. Qual é o papel, como é que se forma hoje um promotor de justiça? Eu acho que a sociedade de hoje, Luciano, ela não se contenta com um profissional que simplesmente seja conhecedor do direito penal, do direito processual, do direito civil, constitucional, administrativo. Isso é elementar. O promotor, para cumprir a sua função, ele precisa conhecer profundamente as diversas áreas do direito que perpassam pela sua área de atuação. Mas isso não basta, né? Não basta simplesmente conhecer o trâmite de um processo. É necessário ser talentoso para resolver os conflitos. Quando você cita a questão da atribuição na área dos interesses, dos direitos difusos e coletivos, para defender o consumidor, para defender o meio ambiente, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a melhor forma de proteger essas pessoas, esses direitos, nem sempre é a judicial. Porque uma ação judicial pode demorar muitos anos, às vezes 10, 15, 20 anos, e o resultado dessa intervenção virá muito tempo depois. E qual a eficácia desse resultado? Nem sempre é o ideal. Eu cito como um exemplo que eu acho oportuno a questão do lixo nas grandes cidades, né? É uma questão hoje extremamente grave, séria, que envolve saúde pública, meio ambiente, uma série de questões. O município tem responsabilidades em relação a isso. O promotor tem legitimidade para propor uma ação civil pública e querer obrigar o poder público da cidade a implantar um aterro sanitário, e é obrigação da prefeitura fazer isso. Se ele propuser uma ação civil pública, esperar o trâmite normal e a prefeitura contestar, como é um direito dela, uma discussão dessa pode levar décadas. Ao passo que, se o promotor usar do seu poder de persuasão e convencer as autoridades da necessidade disso, sem a propositura da ação, celebrando um termo de ajustamento de conduta, estabelecendo um cronograma, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para implantação gradual do aterro, o benefício para a comunidade é incomensurável, é muito melhor.